Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje quero finalmente passar um pouco aqui da minha visão sobre o case aí de Americanas. O pessoal tem me pedido muito aí, pô Ricardo, fala aí o que você acha do case de Americanas, o que aconteceu, o que não aconteceu, pô, fala dos lançamentos, o que tá certo, o que tá errado. Vou falar aqui nesse vídeo, tá? Só é importante fazer aqui alguns disclaimers. Primeiro disclaimer, tem muita coisa a ser entendida. Já adianto aqui a conclusão do vídeo, é que assim, tem que entender como é que os caras fizeram esse lançamento, tá? Tem muita coisa para acontecer. No momento que eu tô gravando aqui o vídeo, enfim, tem credor entrando com liminar, tá entrando em RJ a empresa, provavelmente, tem muita coisa acontecendo. Talvez no momento que você está vendo esse vídeo deve ter mudado toda a situação, mas enfim, vou passar aqui a minha visão mais na parte de lançamento, na parte da operação lá que trouxe toda a discussão aqui com relação ao case, me atentar um pouco na parte contábil. Acho que aqui de novo reflete uma opinião, a importância de saber olhar o aspecto contábil de uma empresa que nesse caso era difícil você prever, na minha opinião, qualquer tipo de inconsistência contábil, como o pessoal está chamando, porque se olhando no demonstrativo, enfim, não refletia de fato a realidade, tá? E é complicado você antecipar qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Enfim, se fosse fácil, o pessoal vem falar, ah, Ricardo, mas como é que os caras não viram, como é que não foi feito assim? Eu vou trazer também nesse vídeo um jeito que eu acho que poderia ter sido feito para o pessoal identificar isso. O pessoal, eu digo bancos, credores, porque eles têm acesso a uma ferramenta que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas tirando isso, acho que era muito difícil prever qualquer tipo de inconsistência nesse caso aqui, dado que era um negócio que o número não refletia ali a realidade, tá? Então, antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente está no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aí, curte o vídeo para a gente ter um incentivo correto de seguir entregando conteúdo aí, beleza? Começar aqui explicando na parte contábil como é que funciona a operação, né, que deu origem a todo esse negócio, que é a operação do risco sacado. Não vou entrar no mérito da operação do risco sacado por si só, tem outro vídeo meu falando aqui sobre isso, que fala no detalhe essa operação. Falar mais aqui, em termos gerais, qual que seria o lançamento correto na minha leitura, e também fazer o disclaimer, cara, não sou contador, analiso na prática a empresa, então se talvez o lançamento, a nomenclatura, o negócio não está correto, enfim, já faço o disclaimer aqui que não sou contador, não sou especialista em lançamento aqui de risco sacado, então vou falar que o meu entendimento, minha interpretação do negócio, que pode ser diferente, sei lá, como os caras vão explicar depois, ou a realidade, enfim, vou passar aqui a minha visão. Trazer aqui o exemplo, quais são as formas de você fazer uma compra de uma mercadoria, tá? Porque aí que tá, a operação aqui do risco sacado é basicamente o quê? Você tem Americanas que dava alternativa lá para o seu fornecedor antecipar um pagamento, que era, enfim, um pagamento de uma fatura, uma compra de insumo, certo? Quem fazia a antecipação era um banco, e aí Americanas, ao invés de pagar para o fornecedor, pagava para o banco, tá? Então já faço a minha primeira visão aqui do negócio, que é o seguinte, isso aí é dívida bancária, começa por aí. Tava lá na rúbrica de fornecedores, isso aqui é dívida bancária, na minha leitura aqui, tá? Então já começa por aí a interpretação do que aconteceu. Não poderia estar lançado em fornecedores da minha leitura, sim, teria que estar na parte de dívida, tanto que na época que trabalhava no BBA, o pessoal sempre dividia isso, o que é fornecedores, o que era algum tipo de operação de risco sacado, por exemplo, e muitas vezes, se a empresa não fazia esse disclaimer, você usava outras formas para checar isso. Vou fazer aqui um exemplo, tá? Tô com um balanço aqui na minha frente, de como é que seria um exemplo de uma compra de insumo. Vamos supor que a gente está abrindo uma empresa agora. Então eu coloquei 200 milhões de caixa aqui nessa empresa, contrapartida, patrimônio líquido. Pronto, abri uma empresa. Toda empresa normalmente começa assim, coloca uma grana lá. Comecei a abrir minha empresa aqui, meu capital social tal de 200 milhões, é isso. Quero comprar um insumo para vender esse negócio. Então o que eu vou fazer? Eu tenho duas alternativas. Primeira alternativa, vou pegar o dinheiro do meu bolso e vou comprar esse negócio. Qual que seria o lançamento? Vamos supor que esse insumo custa 100, meu caixa baixa 100 e o meu estoque vai aumentar a 100. Pronto, meu patrimônio líquido é 200 ainda. Fiz aqui uma compra, e aqui é até um erro bem comum, hein? Quem é de mercado e tal, que é processo seletivo, pergunta clássica de entrevista. Qual que é o impacto no DRE de uma compra de estoque? Zero. Só é reconhecido no CMV aqui quando você vende o negócio. Então, pergunta clássica aí de entrevista, fiquem espertos. Bom, essa é uma alternativa de eu fazer a compra, tá? Outra alternativa é o seguinte, não quero usar o meu caixa e eu conseguir negociar com o meu fornecedor, é o seguinte, fornecedor, se eu comprar aqui, mas eu vou pagar para você daqui a 90 dias, fechado? Fornecedor fechado. Negocio com ele isso. Então qual que é o lançamento? 100 fornecedores, que é o meu financiamento pro cara, 100 aqui em estoques, que é a minha compra, pronto, fechou o balanço. 300 de ativo, 300 de passivo aqui, sendo 100 de passivo com terceiro, 200 de patrimônio líquido, fechou meu balanço, tá? Tá tudo certo. Qual que é o ponto aqui de discussão? A operação do risco sacado, que é basicamente o quê? A Americanas dá alternativa pro seu fornecedor antecipar esse 100, tá? Concorda comigo? É o seguinte, faz de conta que esse balanço aqui é da Americanas. Aí eu tenho o meu fornecedor e fala, cara, na verdade, esse 100 aí
se eu puder antecipar para agora, sei lá, 95 eu aceito, que seria esse desconto reflete o custo do dinheiro no tempo, descontado pelo risco desse pagamento, seria o risco aqui de lojas americanas pagar esse negócio. E aí, se o fornecedor aceita isso e a Americanas também aceita fazer essa operação e tem um banco lá que quer fazer essa operação, aí nasce a operação do risco sacado, que é basicamente o quê? O fornecedor antecipa esse pagamento, ele recebe antes, e aí a Americanas, ao invés de pagar para o fornecedor, vai pagar para o banco, certo? E aí, qual que é o benefício para a Americanas? Tem um prazo maior de fazer o pagamento, o benefício para o fornecedor é receber a grana antes, e o benefício para o banco é ganhar o juro, tá? Ganha um spreadzinho nessa operação, então aparentemente todo mundo fica feliz aqui. Qual que é a primeira discussão de Americanas? Vamos supor que aqui foi feita uma operação de risco sacado, ao invés de lançar isso aqui, vamos supor, esse negócio estava lá em fornecedores e aí se tornou uma operação de risco sacado. O certo seria estar na rúbrica aqui de endividamento, tá? E não estava. Então essa é a primeira discussão que acontece. E eu quero fazer aqui o destaque que eu falo aqui pro pessoal de banco, que assim, quem é credor, tá? Quem trabalha em banco, os bancos têm acesso ao sistema do Bacen, do Banco Central. E lá, dependendo do tipo de dívida que uma empresa toma, você consegue acessar o que a empresa tem de dívida rodando atualmente. Então você consegue bater esse tipo de informação com o balanço. Então, como o Real falou lá no vídeo dele, ele fala o seguinte, pô, a gente tem ali conta de fornecedores 5 bi e 15 bi mais ou menos rodando de risco sacado. Eu olhei essa discrepância, pô, como é que é possível? Então é mais ou menos a mesma coisa que ele olhou lá, e entendo eu, tá, que obviamente existe um motivo para não ter sido feito, acho que um dos motivos é que, primeiro, não são todas as operações que entram nesse sistema, se eu não me engano o risco sacado entra, tá? E o segundo ponto é o seguinte, Americanas e grandes empresas, é difícil você fazer esse check, porque são várias empresas, vários CNPJs e tudo mais, então tem que fazer um trabalhinho de formiguinha. E em tese também tem uma auditoria de primeira linha olhando o negócio. Então assim, tem N fatores aqui porque talvez não foi feito esse check, mas no meu entendimento, se eu tivesse olhando o case aqui, se eu fosse um cara, o credor lá olhando, talvez não fosse olhar, porque, de novo, é o tipo de coisa que é meio que dado, pô, a qualidade de informação aqui é alta, tá, mas é um exemplo de check que eu entendo, olhando de fora, que seria possível fazer, tá? Uma das formas que eu vejo que seria possível, talvez, ver ali alguma discrepância. Então, qual que é o ponto aqui? Essa é a primeira discussão que não estava lançado aqui como endividamento, tá? Vou trazer aqui para vocês o exemplo de como eu acho que deveria ter sido feito o lançamento correto. Primeira coisa, a partir do momento que deixou de ser fornecedor e virou uma operação bancária, né? Pô, deixei de dever para o fornecedor, estou devendo agora para o credor, esse 100 tem que ir para endividamento. Bom, para começar aqui, eu estou usando aqui 2020, 21, 22, mas pode considerar, sei lá, tempo 0, tempo 1, tempo 2, enfim, tanto faz o ano, vou botar aqui até para... Depois vão falar, mas Ricardo, não foi em 21, tá? Eu sei que não foi, T20, T1, T2 e T3, tá? Então isso aqui é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, só um exemplo. Qual que é o ponto? Beleza. Aqui manteve igual no ativo, tá? Aqui, vamos supor que aconteceu a operação do risco sacado. O que eu entendo que é o lançamento correto que deve ter sido feito? Então, tem aqui o meu patrimônio, ficou tudo igual. O que mudou aqui foi o seguinte, esse fornecedor virou endividamento, uma operação bancária. E qual que é o ponto? Existe um custo para fazer essa operação, que é o segundo ponto de discussão aqui nas inconsistências contábeis, é a questão de não transitar o juro, o custo dessa operação no DRE da empresa. Americanas, assim, aí depende muito da negociação de como é feita essa operação. Muitas vezes, sei lá, pô, o fornecedor que antecipa paga esse custo para antecipar, ou o próprio cliente, no caso Americanas, pô, não, eu vou pagar esse custo para dar um benefício para o meu fornecedor, e aí eu arco esse custo e não tem problema, então assim, ou recebe um rebate, também tem vários tipos de negociações que podem acontecer aqui. No caso de Americanas, pelo que eu entendo, existe uma despesa financeira que deveria transitar, como foi comunicado aí pelo pessoal, e que não transitou. E qual que é o ponto? Isso aí não pressionou o lucro líquido, tá? E logo distorceu positivamente o lucro líquido, que distorceu obviamente o valuation da empresa durante sei lá quantos anos o pessoal está levantando que isso vinha sendo feito, tá? Então, o que eu entendo deve ter sido correto? Vamos supor que nessa operação existe um custo de, sei lá, uma despesa de 10%, tá? Então, vamos botar aqui, seria, além dessa troca aqui de contas, deveria ter um lançamento aqui de juros de menos 10. Então, estou com um DRE limpo aqui, só para exemplificar, tá? Então vamos supor que no momento que foi feita essa operação, você tem esse despesa aqui financeira de menos 10, você tem consequentemente um lucro de menos 10, isso DRE, certo? Então meu DRE está fechado, agora eu tenho que olhar para questão de geração de caixa. Então o que aconteceu aqui? Meu lucro líquido foi menos 10, minha variação na necessidade de capital de giro foi o quê? Se tinha 100 de fornecedores foi para 0,
tive uma pressão de giro em menos 100, dado que eu tinha um fornecedor me financiando 100, agora tenho 0. Logo, isso aí me drenou o caixa de 100, certo? Só que como contrapartida, em tese eu me financiei, que tem uma operação nova de dívida aqui, que me gerou 100 de caixa. Então isso aqui está netando. Logo, meu aumento de caixa ou queda de caixa foi de menos 10. Para quem talvez... Cara, quem não entendeu aí, enfim, tem aula minha aí, tudo que é lado, explicando DRE, fluxo de caixa, dá uma olhada aí para correr atrás, mas enfim, tem aqui... Só você somar tudo isso, tá? Menos 10 do lucro líquido, menos 100 da variação necessidade de capital de giro, dá menos 110, mais o 100 do empréstimo, fecha aqui a minha variação do caixa de menos 10, tá? Quem não conseguiu entender, dá uma olhada aí nas aulas que tem tudo explicado. E aí o que acontece aqui, ó? Aí, olhando para o período seguinte, que seria o período quando é feito o pagamento de toda a operação, tá? O que eu entendo que deveria acontecer? Primeira coisa, lucro líquido negativo, para quem acompanha meu trabalho vai saber que o patrimônio líquido desse ano é igual ao patrimônio líquido do ano anterior, 200, mais o lucro líquido desse ano, mais ou menos qualquer dividendo que recebeu pagou. No caso aqui vai ser 200 menos 10, vai dar aqui 190, beleza? Já tem uma parte aqui. O que aconteceu aqui no estoque? Tanto faz, vamos supor que para não complicar não aconteceu nada. Eu estou com o estoque, não vendi, eu fiz só a compra lá, tá na minha prateleira lá, não consegui vender o negócio. O que aconteceu aqui? Vamos supor que eu paguei a dívida, tá? Além de ter pago o juro, paguei a dívida. Então o que acontece? Eu tinha 200 aqui de caixa, então esse 100 eu vou pagar a dívida, ficaria meu caixa de 100, porém, além do 100 de dívida, eu tenho que pagar esse juro de menos 10, impactou meu caixa aqui, ó, menos 10. Logo, o meu caixa vai reduzir, vamos fazer aqui para ser bem bonitinho, menos 100 e menos 10. Isso vai dar 90. 190 que fechou o ativo, 190 que fechou o passivo. Então, isso é o que eu entendo que são os lançamentos aqui corretos, tá? Deveria ter sido feito. Então, de novo, disclaimer, não sou contador, não sei lá, pode ter alguma coisa diferente, mas é o que eu entendo que é o correto, certo? O que estão passando que Americanas fez? Basicamente é o seguinte, no caso deles existia uma conta redutora aqui da conta fornecedores, que é aqueles 10 ali que deveria transitar por aqui, os caras reduziam de alguma forma aqui na conta fornecedores, só que para fechar o balanço aqui nessa história é complicado, tá? Ou eles faziam um lançamento direto, já descontado, ou descontavam depois e tinha alguma outra conta aqui no ativo, enfim. Aí resta entender como o pessoal fez, mas o ponto aqui de discussão são esses dois pontos aqui, tanto da classificação de fornecedores com dívida, quanto da parte de juro transitando aqui no DRE. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Acho que minha leitura também do que deve acontecer aqui para frente, tá? Acho que, assim, se sócio não falar que vai colocar grana, é difícil o credor aí se animar para ficar dando fôlego para a empresa, tá? Então, acho que primeiro o credor aí tem que mostrar, credor não, acionista, principalmente acionista controlador, a galera do 3G lá tem que sinalizar que, enfim, vai dar apoio para a empresa, que acredita na empresa, vai capitalizar o negócio, para trazer essa credibilidade. Aí, banco também pode dar mais fôlego e tudo mais, tá? Essa é a minha visão do negócio, não vejo, por que credor vai querer acreditar mais no negócio do que sócio, tá? Difícil. A minha visão, obviamente, talvez no momento que você está vendo esse vídeo já mudou tudo, mas enfim, o objetivo era só trazer esse aspecto contábil aí para esclarecer esse ponto, que eu vi um monte de gente falando muita coisa errada até também por aí, quis focar aqui nessa parte, beleza? Pode ter certeza para você que de repente está fazendo um processo seletivo no mercado financeiro, diferentes vagas, isso aí vai ser tema de pergunta e entrevista, tá? Então, se você quer ter o conhecimento técnico, prático de finanças para conseguir fazer esse tipo de análise, como eu entreguei aqui para você nesse vídeo, clica no link aqui para falar diretamente comigo pelo WhatsApp, que a gente pode trocar uma ideia aqui sobre o treinamento que entrega tudo que existe na prática para você conseguir trabalhar no mercado financeiro, se diferenciar nas áreas mais competitivas do mercado. Então, hoje tem um histórico mais sólido, preparando profissionais para trabalhar nas áreas mais competitivas do mercado financeiro. Clica aqui nesse link, fala comigo pelo WhatsApp que a gente troca uma ideia, tá? Também, para quem curtiu o vídeo aqui, não esquece de curtir esse vídeo, deixar um comentário, seguir o canal para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo porrada para vocês de forma recorrente. Beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima.